Fala galera, beleza? Professor Paulo França na área, continuando mais uma aula aqui de tráfico de drogas, beleza? A gente vai falar agora sobre o procedimento, a parte da instrução criminal. A gente vai tentar encerrar tudo nesse bloco aqui, beleza, galera? Para não ficar com muitos blocos a parte de tráfico de drogas, beleza? Então segue comigo. Do procedimento, artigo 48, galera. Pessoal, parte importante, inclusive deixa eu falar com vocês. A parte do procedimento vai existir um pouco mais de leitura da minha parte e de explicação, beleza? Aqui não vai existir muita doutrina ou jurisprudência aqui em cima dessa parte. É muito mais a aplicabilidade da lei seca. Então, a gente vai ter um pouco mais de leitura, tá bom? Inclusive, é muito importante que você tenha a lei aí do seu lado para acompanhar essa parte do procedimento, tá bom? Segue comigo, então. O procedimento é a partir do artigo 48, pessoal. Segue comigo. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título, ou seja, os tráficos de drogas, rege-se pelo dispositivo neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Então, galera, tudo o que estiver faltando, tudo que estiver omisso na Lei de Drogas vai ser complementado por quem? Pelo Código de Processo Penal e pela Lei de Execução Penal, quando a gente fala da execução da pena. Perfeito? Então a gente aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, que inclusive é uma lei importantíssima para a sua prova, quiçá a lei mais importante da sua prova, subsidiariamente ao tráfico de drogas, quando a lei de tráfico de drogas for omissa. Perfeito? Segue comigo, pessoal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28. O artigo 28 é qual crime, pessoal? Isso aí, caveira. Porte ou cultivo para consumo pessoal. Salvo se houver concurso com crimes previstos no artigo 33 a 37, será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguintes da Lei 9.099. Que qual é a lei? Juizado Especial Criminal, o famoso GCRIM, pessoal. Então é o seguinte, pode haver concurso formal de crimes entre o artigo 28 e o artigo 33? Segundo o parágrafo 1º, pode, pessoal. E quando o artigo 28 estiver vinculado no concurso formal de crimes com o artigo 33, qual o procedimento que a gente aplica? A gente aplica o procedimento previsto na Lei de Drogas. E quando o artigo 28 não está vinculado a nenhum tipo de concurso de crimes, qual o procedimento que a gente se aplica? Isso aí, o procedimento da Lei 9.099. Porém, quando não tiver autoridade judicial para aplicar o procedimento da Lei 9.099, quem que aplica? Isso aí, a autoridade policial, o delegado de polícia é quem faz o TCO do artigo 28, perfeito? Porte ou cultivo para consumo próprio, tranquilo? Segue comigo, pessoal, parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 dessa lei, porte para consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, ou seja, se aquele crime do artigo 28 para consumo pessoal, porte ou cultivo para consumo pessoal, não tem prisão em flagrante. Artigo 33 tem prisão em flagrante? Tem. Artigo 34? Tem. Todos os demais crimes têm prisão em flagrante. Porém, o artigo 28, porte ou cultivo para consumo pessoal, não tem prisão em flagrante. Lembre-se sempre disso. O delegado não pode chegar lá e pegar um usuário e prender ele e levar preso. Nem um policial penal, nem um militar, nem um civil, perfeito? Porque não cabe a prisão em flagrante nesse caso específico. Segue comigo, galera. Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente. Ou seja, em vez de prender ele em flagrante, ele deve ser encaminhado ao juízo competente. Ou na falta desse, ou seja, na falta da autoridade, o que eu comentei com vocês, na falta da autoridade judicial, a assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando as requisições dos exames e perícias necessários. Pessoal, já vamos aqui para o parágrafo 3, porque um complementa o outro. Se ausente a autoridade judicial, as providências do parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial. Pessoal, se atente bastante a essa palavra aqui, ó. Imediato, tá bom? Não é daqui 24 horas, daqui 48 horas, é de imediato, pela autoridade policial, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Ou seja, a autoridade policial não pode deter o agente, não pode prender o agente para cumprir
o procedimento da Lei 9.099. Então, ponto importante, não cabe prisão em flagrante, o procedimento adotado é pela Lei 9.099. A partir do momento do reconhecimento do crime do artigo 28, deve ser encaminhado imediatamente ao juízo. Caso o juiz não esteja lá, caso esteja ausente a autoridade judicial, o delegado tomará as medidas cabíveis imediatamente, não podendo deter o agente, não podendo ter a detenção do agente do crime. Tranquilo? Então, esse é do artigo 28, pessoal. Esse é o procedimento do artigo 28. Vamos para o artigo 50, galera. A fase policial. Comigo. Ocorrendo prisão em flagrante, ou seja, nos crimes do artigo 33 para frente, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, o qual será dado ao visto ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Ou seja, imediatamente o delegado tem que informar o juiz. E a lavratura do flagrante? Ela tem que ser repassada para o Ministério Público 24 horas depois da prisão em flagrante. Ou seja, prendeu, informa o juiz. 24 horas depois você repassa a lavratura do auto em flagrante para o Ministério Público, para o órgão do Ministério Público. Mais chamado também nos concursos, ultimamente, de parquê. Beleza? Inclusive, deixa eu colocar essa nomenclatura para vocês. Os concursos, galera, as bancas estão chamando o Ministério Público dessa palavrinha aqui, ó. Beleza? Quando você vê parquê na sua prova, significa Ministério Público, representante do Ministério Público. Perfeito? Vamos lá, parágrafo 1º. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga. Então, pessoal, o delegado de polícia, na hora de definir a tipicidade do crime, ele vai considerar o quê? Vai considerar a natureza, a quantidade da droga, para ele falar se vai ser o artigo 28 ou 33. Perfeito? Artigo 33, tráfico de drogas. Tem que observar o quanto de droga aquele agente do crime está carregando. Perfeito? E também tem que ter o laudo de constatação da natureza da droga. O perito, ele faz isso, o perito criminal que faz isso aqui, compreende? Ou seja, não basta você chegar lá e achar que aquilo é droga e ponto final. Tem que ter uma perícia em cima daquela droga para que você saiba se aquilo realmente é droga. Vai saber que se é orégano, se é sal, né? Nunca se sabe, né, pessoal? Então é o seguinte, tem que ter a natureza, a perícia, relatando a natureza da droga e a quantidade. É assim que o delegado vai definir qual é o crime que vai ser configurado, qual a conduta, qual o tipo penal que vai ser configurado na conduta do agente. Feito? Segue comigo, pessoal. Firmado por perito oficial, ou na falta deste por pessoa idônea. Uma pessoa só, tá, galera? Uma pessoa. O perito que subscrever do laudo, que refere o parágrafo 1º deste artigo, não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Ou seja, o primeiro laudo é um laudo provisório, é um laudo que ele faz ali rápido. Logo em seguida, depois é feito um laudo definitivo. E ele também pode participar da lavratura desse laudo. Perfeito? Segue comigo, vamos lá. Recebida cópia do auto de prisão flagrante, o juiz, decora os prazos, galera, o juiz no prazo de 10 dias certificará a regularidade formal, ou seja, ele certificará se a lei está sendo cumprida, se está tudo sendo feito nos trâmites da lei. A regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Por exemplo, pessoal, vamos supor que o delegado de polícia apreendeu 1 tonelada de droga. O juiz não tem necessidade de deixar essa droga apreendida, ou seja, destrói essa droga e deixa apenas um pouco para a gente constatar que realmente é droga. Perfeito? E depois de quanto tempo que o juiz vai fazer isso? Depois de 10 dias que ele recebeu a lavratura do auto da prisão em flagrante, a cópia da lavratura do auto da prisão em flagrante. Então ele recebeu a lavratura. 10 dias depois, ele vai ver a regularidade formal da perícia, ou seja, ele vai ver se está tudo dentro dos trâmites da lei, e logo em seguida, ele vai determinar a destruição dessas drogas. Perfeito? Vem comigo, vamos saber mais sobre a destruição das drogas.
A destruição das drogas será executada por quem? Pelo delegado de polícia, ou seja, o delegado de polícia que destrói as drogas, competente no prazo de 15 dias. Então é o seguinte, o juiz determinou a destruição das drogas, o delegado de polícia competente tem no prazo de 15 dias para destruir as drogas. Porém, o Ministério Público tem que estar presente, tá bom? E a autoridade sanitária também. Ou seja, quando o delegado de polícia for destruir as drogas, ele tem que falar ao Ministério Público, à autoridade sanitária, vem aqui acompanhar a destruição das drogas. Para que tenha toda uma regularidade formal dentro daquilo ali, para que cada um tenha testemunhado que realmente as drogas foram destruídas. Feito? Segue comigo. O local será vistoriado antes e depois. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Ou seja, o local, você chega no local para destruir as drogas, você vistoria antes, depois você vistoria também. E o delegado tem que lavrar um auto certificando que está tudo certinho, perfeito? Galera, segue. Artigo 50. Muito importante, tá, galera? Porque esse artigo 50 a gente confunde muito com o parágrafo 4º, tá bom? É o artigo 50A, né? A gente confunde muito ele com o parágrafo 4º do artigo 50. Então vem comigo. A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias. Contatos da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Pessoal, a explicação que eu acabei de falar para vocês, que o delegado de polícia destrói as drogas, é apenas no caso de prisão em flagrante, compreende? Quando não tiver prisão em flagrante, o prazo não é mais de 15 dias, o prazo é de 30 dias. E, inclusive, a lei traz a forma em que essas drogas são destruídas. Como é que vai ser? Por incineração, vai tacar fogo nas drogas. No caso do delegado de polícia, quando destruir as drogas, não tem uma forma específica para ele destruir. Apesar que na maioria das vezes é por incineração, mas não necessariamente tem que ser por incineração. Quando não há a prisão em flagrante, necessariamente tem que ser feito por incineração, perfeito? E é 30 dias depois. Ou seja, prisão em flagrante? Tem? Tem. Então é 15 dias depois que o juiz verifica a regularidade formal do processo. Não tem prisão em flagrante? 30 dias depois da apreensão da droga. Perfeito? Não confunda esses prazos, pessoal, tá bom? São prazos muito importantes, então não confunda esses prazos. Pessoal, a gente vai falar do prazo do inquérito policial. Porque, como todos nós sabemos, o inquérito policial estadual, qual que é o prazo? Comum. Réu preso, 10 dias improrrogáveis. Perfeito? Réu solto, 30 dias prorrogáveis. Esse é o prazo do inquérito policial comum. Tranquilo? Então lembra sempre disso. Prazo do inquérito policial para a maioria dos crimes, 10 dias se réu preso, improrrogáveis, ou 30 dias prorrogáveis se o réu estiver solto, perfeito? Mas no caso do crime de drogas, tem um prazo diferente que a gente tem que conferir aqui, perfeito? Vem comigo, prazo importantíssimo e muito recorrente nas provas de concurso, pessoal. Então não vacila com esse prazo, tá bom? Prazo para conclusão do inquérito policial. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e 90 dias quando o indiciado estiver solto. Mas olha o que o parágrafo único vem dizer para a gente. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz. Ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Pessoal, vamos supor que na sua prova esteja assim. Joãozinho cometeu tráfico de drogas, teve concedida a liberdade provisória, está solto e foi aberto o inquérito policial. Passou 90 dias do inquérito policial, perfeito? E lá fala que o inquérito policial é 90 dias prorrogáveis por quantas vezes for necessário. Isso está certo? Não, pessoal, porque os prazos do inquérito policial no tráfico de drogas podem ser apenas duplicados, ou seja,
prorrogados por igual período por uma única vez. Tanto quanto o réu estiver preso, quanto estiver solto. O réu está preso, 30 dias duplicados, ou seja, prorrogáveis por uma única vez. 90 dias se solto, prorrogáveis por uma única vez, perfeito? Lembra disso, não é prorrogável por várias vezes, é apenas uma vez, ou seja, ele é duplicado apenas uma vez. Tranquilo? Se atente bem, é isso aí, muito importante o prazo do inquérito policial, pessoal. Inclusive, isso aqui é uma das perguntas mais recorrentes de acordo com quando a gente fala de procedimento da lei de drogas, tá bom? Então segue comigo, pessoal. Artigo 52. Fim dos prazos que se refere ao artigo 51, ou seja, os prazos do inquérito policial, a autoridade de polícia judiciária, ou seja, o delegado de polícia, remetendo os autos do inquérito ao juízo, ele vai fazer duas coisas, pessoal. Ele vai fazer isso que ele relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito. Ou seja, tudo que foi esclarecido no inquérito policial, ele vai relatar isso aí para o juiz sumariamente. As razões que levou ele a tipificar aquele delito, por que ele tipificou o delito de tráfico de drogas, beleza? Por que não foi o artigo 28, por que foi o 33, tranquilo? Tudo isso aí ele vai ter que fazer. E ele vai ter que fazer também, pessoal, requerer devolução caso há necessidade de diligências necessárias. Seu juiz, tem uma diligência que a gente não fez e a gente precisa fazer essa diligência urgente. Aí ele é o responsável por requerer essa diligência, tá bom, pessoal? Deu uma aguinha aqui, né? Paguem suas etapas, ó. Coisa linda. Perfeito, pessoal? Então, ele tem essas duas competências no fim do prazo do inquérito policial, tá bom? Segue comigo. O que o parágrafo único vai dizer pra gente? A remessa dos autos vai ser sem prejuízo de diligências complementares. Qualquer diligência a mais que o delegado precisa, assim como eu já falei para vocês, não tem prejuízo dessas diligências. Ele pode fazer sim essas diligências, tá bom? Por mais que ele já remeteu os autos do inquérito para o juiz e para o Ministério Público. E o que diz o inciso 1º e o inciso 2º do parágrafo único? Essas diligências complementares, elas têm que ser necessárias ou úteis à plena elucidação do fato. Perfeito, galera? E o resultado dessas diligências deve ser encaminhado ao juiz competente em até 3 dias, antes da audiência de instrução de julgamento. Ou seja, no meio da audiência de instrução de julgamento, o delegado não pode chegar lá do nada e falar, olha, a diligência está pronta, vem mostrar para o juiz. Não. Elas têm que ser entregues ao juiz competente no mínimo 3 dias antes da instrução, da audiência de instrução e julgamento, tá bom? Não existe aquele negócio, tem uma prova aqui do nada, não. Tudo tem que ser feito antecipadamente. E no caso da instrução e julgamento, essas diligências complementares têm que ser entregues ao juiz no mínimo 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento, perfeito? E o que diz o inciso 2, pessoal? Necessárias a indicação de bens, direitos e valores que seja titular agente, ou que figure seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juiz competente em até 3 dias antes da audiência de julgamento. O que isso significa, galera? Se houver apreensão dos bens desse indivíduo, se houver o sequestro desses bens, inclusive se vocês devem estudar no processo penal, a indicação desses bens tem que ser feita 3 dias antes também da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque é na audiência de instrução e julgamento que o juiz vai determinar quais bens serão penhorados, ou quais bens serão sequestrados, serão apreendidos. Perfeito? Então, por isso tem que ser feito antes. Tudo tem que ser feito com um prazo antes para o juiz analisar se está tudo conforme, se tem todos os requisitos previstos na legislação. Tranquilo? Então, tudo, galera, lembra, feito antecipadamente, não tem nada de surpresa. Perfeito? Segue comigo. Pessoal, ponto importantíssimo. A gente vai falar agora sobre infiltração de agentes, pessoal. Agentes infiltrados dentro, por exemplo, de uma associação de tráfico, dentro de uma organização criminosa que tá com o objetivo de traficar as drogas. E a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir infiltração de agentes com ação controlada, com flagrante esperado. Perfeito? Vem comigo.
Artigo 53. Bastante atenção. Em qualquer fase da persecução criminal, ou seja, fase do processo criminal, relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização, ou seja, tem que ter autorização, e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Ou seja, esses procedimentos que nós vamos verificar agora, que a gente vai verificar agora, tem que ter autorização judicial. Galera, isso aqui é o que vai cair na sua prova. Não tenha dúvida. Se for cair sobre infiltração de agentes, vai falar sobre autorização judicial. Primeiro, a infiltração de agentes. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Ou seja, para que haja a infiltração de agente na investigação de um certo crime de tráfico, deve haver autorização judicial. Pessoal, decora isso. Deve haver autorização judicial, mas eu vou trazer um outro ponto muito importante para vocês, que vai ser um pega de prova, beleza? Confia aqui em mim. Inciso segundo, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontram no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Galera, sabe o que é isso aqui? Chama-se ação controlada. Professor, que diabo é ação controlada? É quando o agente de polícia está vendo o flagrante, está vendo o crime, porém ele espera para ele responsabilizar o maior número de pessoas possível por aquele crime. Compreende? Por exemplo, ele vê uma pessoa cometendo tráfico de drogas, porém ele espera o parceiro dele para responsabilizar esse parceiro também pelo tráfico de drogas. Porém, na ação controlada, ele tem que estar, como já diz o próprio nome, ele tem que estar sob o controle da situação. Ele tem que ter absoluta certeza que nenhuma outra pessoa vai se machucar, que nada de inesperado vai acontecer. Perfeito? Nome de ação controlada. Então, no caso de ação controlada, deve haver autorização judicial. Porém, existe uma jurisprudência do STJ que é o seguinte: quando a ação controlada não tem o objetivo de identificar novas pessoas que estão cometendo delito, não necessita de autorização judicial. Vou repetir. Quando o policial está numa ação controlada e nessa ação controlada ele não tem o objetivo de identificar novos criminosos, novas pessoas que vão cometer os crimes, não necessita de autorização judicial. No bloco que eu vou fazer de jurisprudência, de legislação extravagante, apenas jurisprudência, a gente vai abordar melhor esse ponto. Então é muito importante que você veja esses blocos de jurisprudência também, tá bom? Eu vou abordar a jurisprudência de todas as legislações extravagantes. Então não perca esse bloco, que eu vou abordar muito isso aqui com vocês lá, tá bom? Então segue comigo, pessoal. Parágrafo único. Vamos ver o que o parágrafo único diz pra gente. Na hipótese do inciso segundo, ou seja, da ação controlada, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Ou seja, galera, para o agente de polícia, para o delegado de polícia solicitar a infiltração de agentes, no caso da ação controlada, ele já tem que saber quem são as prováveis pessoas que vão cometer os delitos. Perfeito? E como é que ele sabe disso? Existem vários tipos de fonte. Por exemplo, uma fonte que nós vimos, da colaboração premiada. Às vezes um colaborador indica, olha, esse é um partícipe, esse é um coautor, entendeu? Ou seja, ele já tem que ter indicação de quem são as pessoas que vão cometer os prováveis delitos na ação controlada. Inclusive também para ajudar no controle dessa ação. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, na hipótese de ação controlada, ele tem que saber a indicação das prováveis e possíveis pessoas que vão cometer os delitos. Tranquilo? Segue comigo, pessoal. Pessoal da instrução criminal. Professor, o que é instrução criminal? A primeira audiência, pessoal. Tranquilo? A primeira audiência. Então vem comigo. Recebidos em juízo, ou seja, o juiz recebeu os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peça de informação, ou seja, o juiz recebeu os autos do inquérito.
Dar-se-á vista ao Ministério Público no prazo de 10 dias para adotar uma das seguintes providências, ou seja, o juiz recebeu o inquérito policial. Ele vai dar 10 dias para o Ministério Público, que também recebeu os autos, para adotar algumas providências. E quais providências são essas, professor? Entrar com ação incondicionada, que todos os crimes do tráfico de drogas são de ação pública incondicionada, tá bom? Não existe condicionada representação e muito menos privada. Todas as ações presentes no crime de drogas, no crime de tráfico de drogas, são ações públicas incondicionadas, tranquilo? Ou pedir o arquivamento do inquérito, ou entrar com ação, tranquilo? Então vamos ver aqui as medidas cabíveis que traz a lei pra gente. Requerer o arquivamento do inquérito, caso ele ache que não tem nenhuma tipicidade, que não tem nenhuma conduta típica trazida no inquérito. Requisitar das diligências que entender necessárias, ou seja, falou o delegado, faz tal investigação para mim, faz tal diligência para mim. Ele pode fazer isso também, requerer à autoridade policial que realize novas diligências que ele julgar necessário. Oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhos e requerer as demais provas que achar pertinentes. Ou seja, pessoal, no Código de Processo Penal, quando nós falamos de rito ordinário, nós também nós falamos de 5 testemunhas. Perfeito, pessoal? A gente fala de 5 testemunhas. Não, 5 não, desculpa. No rito sumário são 5 testemunhas. No rito ordinário são 8 testemunhas. Perfeito? Desculpa aqui. Rito ordinário, 8 testemunhas. Rito sumário, 5 testemunhas. E a lei de drogas, ela acompanha nesse aspecto o rito sumário, ou seja, 5 testemunhas. Perfeito? Então são 5 testemunhas, até 5 testemunhas que podem ser arroladas pelo Ministério Público, perfeito? Não são 8, assim como é no rito ordinário, no processo penal comum, tá bom? São 5 testemunhas aqui no tráfico de drogas. E se atente bem a isso, galera. Esses prazinhos, os números presentes na lei, a gente tem que sempre se atentar, porque às vezes é um detalhe desse que a gente ganha nessa questão, compreende? Então segue comigo. Artigo 55. Aqui é um ponto importante, pessoal, porque vai falar do prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia, que também é um prazo especial, assim como é do inquérito. No processo penal comum, no Código de Processo Penal, o Ministério Público tem 5 dias se o réu estiver solto, ou se estiver preso, ou 15 dias se ele estiver solto para oferecer a denúncia. No caso da lei de drogas, galera, é diferente. Ele tem 10 dias, independente se o réu está preso ou se está solto. Ele tem 10 dias para entrar com a denúncia. Vem comigo no artigo 5º. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito no prazo de 10 dias. Ou seja, a defesa prévia também é em 10 dias. Porque é o seguinte, o artigo 54 fala que o Ministério Público tem 10 dias para realizar qualquer uma daquelas atitudes que ele tem aqui. Ó. Ele tem 10 dias para seguir com algum tipo de previdência, independente se o réu está preso ou solto. E depois que ele oferece a denúncia, por exemplo, o réu tem mais 10 dias para responder a essa denúncia. A gente chama isso de defesa prévia. Perfeito? Então é o seguinte, vem comigo. O artigo 54 falou que ele tem 10 dias para realizar qualquer uma dessas providências aqui, ó. E caso ele realize essa providência, que é de oferecer a denúncia, o juiz vai notificar. Lembrando que o juiz não vai citar, ele vai notificar o acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Professor, por que o juiz vai notificar o acusado? Porque é o seguinte, se o juiz receber a denúncia, aí sim ele vai citar o acusado. Como ele o Ministério Público só oferecer a denúncia, o juiz notifica o acusado para que ele fale, para que ele tenha a defesa prévia dele. Fala, olha, o Ministério Público errou aqui, compreende? E se caso o juiz não se convence com essa defesa prévia, o juiz recebe a denúncia e logo em seguida ele cita o acusado, ele cita o réu do processo, que a gente chama de citação. É quando é efetivado o processo. Então é o seguinte, notificar antes do recebimento da denúncia, citar depois do recebimento da denúncia, beleza? Exercício de fixação, pessoal. Então segue aqui comigo, pessoal. Agora o artigo 56, a gente fala do recebimento da denúncia. O juiz designará dia e hora para audiência de instrução de julgamento.
ordenará o quê? A citação. E como é feita a citação na lei de drogas? A citação é pessoal, pessoal. E o Ministério Público também é intimado, o assistente de acusação, se tiver também, pode e requisitará os laudos periciais. Ou seja, recebeu a denúncia, ele cita o acusado, intima o Ministério Público e os assistentes de acusação, caso hajam os assistentes, e requer os laudos periciais, feitos na fase de investigação, pessoal, beleza? A perícia tem os laudos periciais, tranquilo? Assim que é feito o inquérito policial, todos esses laudos periciais são efetivados, são realmente feitos pela perícia, tranquilo? Pelo órgão pericial. Então é o seguinte, antes de receber a denúncia, notifica, depois cita o acusado e intima o Ministério Público. Feito? Segue comigo, pessoal. Parágrafo 1º. Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto do artigo 33 dessa lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Então é o seguinte, caso, por exemplo, seja um policial a pessoa que cometeu o crime de tráfico, o juiz vai informar aquele órgão que ele pertence para que ele seja afastado de suas funções. Perfeito, galera? Um ponto muito importante. Se for funcionário público. Segue comigo. Parágrafo 2º. A audiência a que se refere o capítulo deste artigo será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao receber da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Galera, nesse ponto, a lei de drogas, no seu procedimento, também adota o que está no rito sumário. Porque no rito ordinário, a audiência de instrução de julgamento é feita 60 dias depois. E no rito sumário, 30 dias depois. Porém, existe uma exceção aqui no tráfico de drogas. Quando for necessário para a tipificação da conduta, se a pessoa é dependente químico ou não, essa audiência é feita 90 dias depois. Perfeito, pessoal? Ou seja, regra, a audiência é feita quanto tempo depois? 30 dias. 30 dias depois do quê? Do recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia pelo juiz. E caso o juiz necessite de saber se ele é dependente de drogas ou não, essa audiência é feita 90 dias depois. Tranquilo? Fechou, pessoal? Estamos acabando, pessoal, porque o artigo 58 só fala do prazo que o Ministério Público tem para falar, que o advogado de defesa tem. Encerrados os debates, proferirá o juiz a sentença de imediato. Ou seja, o juiz não tem prazo para dar a sentença. Ou o fará em 10 dias. Ou seja, uma exceção aqui, beleza, galera? Ordenando que os autos para isso eles sejam conclusos. Ou seja, o juiz tem duas opções. Ele na hora já faz a sentença, o que é a regra, tá bom, pessoal? Os 10 dias são exceções. Ele na hora faz a sentença, ou então fala, olha, galera, daqui 10 dias a sentença está pronta. Ele também tem o poder de fazer isso. A lei traz essa competência para o juiz, tá bom? Ou seja, ele pode dar na hora ou no decorrer dos 10 dias, sem problema algum. Perfeito? Então, pessoal, acredito que a nossa aula foi essa, tá bom? Eu sei que eu passei muito rápido pela lei de drogas, mas é para a gente criar justamente uma base para o concurso da Polícia Penal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da minha aula. Professor Paulo França aqui, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no Instagram, eu disponibilizei lá no primeiro bloco. E tamo junto, pessoal. Valeu demais a sua presença. Tamo junto.